Aqui no versículo 4, né, do capítulo 4 de Apocalipse, tem uma cena aqui, uma figura aqui, que tem algumas discussões sobre o que poderiam ser. E eu já disse que a gente tenta interpretar a Bíblia pela Bíblia. Aqui fala assim, ó, ao redor do qual, né, que tá falando do trono, estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Então aí a gente começa a falar, quem que eram esses caras aqui? Quem que eram esses anciãos? A Bíblia não fala assim, ó, os anciãos são aqueles tal. Infelizmente, né? Porque tem hora que eu queria entender. Mas João, ele fala como eram esses anciãos. Ele dá detalhes, ele dá aqui alguns detalhes importantes. Então, primeiro, ele fala assim, ao redor do trono estavam outros 24 tronos e tinha neles sentados 24 anciãos. E a palavra ancião, ela tem alguns significados. Um deles é alguém de uma idade avançada, alguém experiente, experimentado, né? Nas tribos, tinha lá as autoridades de Israel, geralmente eram anciãos. No Novo Testamento, essa palavra também, ela tem o significado de presbítero, né? Que eram os responsáveis, os que ficavam à frente das igrejas, né? E bispo também. Então, essa palavra ancião no Novo Testamento, ela também vem como presbítero e como bispo, que é alguém da igreja. Anciãos, presbítero, igreja, né? Vamos tentar ver se Jesus deixou aqui pra gente esse símbolo e nos explicando quem são esses. Então, eles são anciãos. Eles estavam vestidos de branco. Vamos voltar aqui um pouquinho nas cartas. Vamos voltar aqui, ó, nas cartas. Deixa eu ver, onde que eu vou? Do começo aqui. Capítulo 2, versículo 26. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Versículo 28. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Então, quando a gente lê aqui, ó, 24 anciãos, vestidos de branco, sentados em tronos, na cabeça tinham coroas de ouro. Coroas de ouro. Lá a gente já leu sobre coroas. Aqui no capítulo 3, versículo 11, diz: venha em breve, retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. No versículo 21 do capítulo 3 diz: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Então, esses anciãos, que são, né, que tem também esse significado de presbítero e de bispo, eles têm vestes brancas e coroas. Lá no capítulo 24 de 1 Crônicas, a gente lê que os filhos de Arão foram responsáveis, né, coincidentemente ou não, é no capítulo 24 também. Eles ficaram responsáveis pelo culto no templo e foi dividido em 24 grupos. Aqui no versículo 7 do capítulo 24 de 1 Crônicas diz: a primeira sorte, porque eles fizeram um sorteio para sortear quem ia ficar primeiro, segundo, foi tipo um revezamento. Eles foram divididos em 24 grupos, aí um grupo ficava responsável, o outro ficava responsável, não parava a adoração o tempo inteiro. Eles tocavam harpa
e era culto o tempo inteiro. Então aqui no versículo 19 diz: conforme essa ordem eles deveriam ministrar quando entrassem no templo do Senhor, de acordo com as prescrições deixadas por Arão, antepassado deles, conforme o Senhor, o Deus de Israel, havia lhe ordenado. Então aqui faz uma referência sobre o número 24, né? De pessoas que estavam adorando ao Senhor no templo. O que eu quero dizer com isso? Esse número 24, com o fato deles estarem de branco, com o fato deles estarem sentados em tronos, com o fato deles terem coroas, né? Tem gente que fala, é um tipo de anjo. Aqui não fala que eram anjos, falam que eram anciãos. Então, o que acontece com o número 24? No Antigo Testamento tinha 12 tribos. No Novo Testamento tinha os 12 apóstolos. Todos depois, lá diante do trono do Senhor, todos os que já morreram em Cristo, né, que foram da primeira ordem, da primeira aliança, eles já estão, né, aguardando a ressurreição lá no paraíso, né? Moisés, Elias, todo mundo já está lá junto com quem morreu agora também, né? Depois da morte de Jesus. Todos serão ressuscitados e estão agora no mesmo lugar aguardando a ressurreição, que é o arrebatamento, né? Eles vão receber um corpo glorificado, nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Então, quando a gente junta os 12 antigos com os 12 do Novo Testamento, dá quanto? Dá 24. Então, eu não estou aqui afirmando estes 24 anciãos representam a igreja que foi arrebatada, né? Não posso afirmar isso, mas interpretando os símbolos que tem aqui com a Bíblia, essa é a conclusão mais próxima, é o que faz mais sentido, né? Primeiro porque João é arrebatado, chega lá, ele vê Jesus e vê essas pessoas, 24 tronos. Gente, Jesus, anjo não senta em trono, não fala isso. Anjo tem sim a autoridade deles, mas sentar em tronos é para os vencedores, receber coroas é para os vencedores, serem vestidos de branco é para os vencedores, né? Cantar, entoar, lançar as coroas. Gente, esse lançar as coroas aqui, eu lembro de uma capa de um CD antigo. Quem é, né, antigo que nem eu, de igreja, vai lembrar do CD Poderoso Deus, aquela cena dos anciãos ajoelhados jogando as coroas. Meu Deus, aquela cena. É tão linda a capa daquele CD, eu já fiquei horas olhando aquilo, tentando imaginar, né? Tem uma música também que meu pai sempre canta: Senhor Jesus, eu venho aos seus pés jogar minha coroa, como poderei usá-la, como poderei usá-la na tua presença. É essa a minha sensação, é assim, eu vou receber uma coroa, já é algo assim para mim que vai além, muito além das minhas expectativas. Além disso, sentar em tronos com ele, impossível não se ajoelhar. Mesmo sabendo que ele conquistou aquilo para nós, é a minha vontade, é o que eu faria diante de Jesus, me ajoelhar e lançar minha coroa diante dele, né? E é isso que os anciãos também fazem. Então, esse sentimento de ouvir os 4 seres viventes cantando sem cessar, repetindo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E aí os 24 anciãos, toda vez que ouvem isso, respondem: Tu, Senhor, e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Então existe um certo consenso entre alguns estudiosos, né, algumas pessoas que, como nós estamos fazendo aqui, refletem nesses versículos e chegam a esta
semi-conclusão, entre aspas, porque eu não posso chegar numa conclusão. Eu acredito sim que esses 24 anciãos representam toda a igreja de Jesus conquistada com seu sangue, os vencedores, aqueles que fizeram a vontade dele até o fim, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, porque o Ló foi um desses, né? Noé, Daniel, enfim, vários nomes, né? Do Novo Testamento, e nós, né? Que o Senhor também nos comprou, homens de toda a tribo, povo, língua e nação. Língua portuguesa, que é o que eu falo, né? E Brasil, qual tribo eu não sei, mas brasileira. Fui comprada também com o sangue de Jesus. Então, eu creio que essa recompensa aqui também é para mim. Tudo bem, pessoal? Vocês entenderam? No próximo vídeo, então, a gente vai ler o capítulo 5 de Apocalipse, que é tão empolgante quanto o 4, tá? Eu espero vocês.